Eu gostaria de continuar com vocês a meditação de segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, e nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o nosso assunto, e em particular um tema que ele chama a atenção no finalzinho do capítulo 2, versículo 20 e 21. Então, como eu já havia comentado com vocês, Pedro está em prisão, Pedro está afastado da sua comunidade e ele tem uma grande preocupação com falsos profetas, com falsos ensinos que podem entrar na igreja, desviar e corromper os cristãos da verdade. Pedro tem uma preocupação enorme. Pedro está angustiado por essa situação e ele dá um alerta universal. E essa situação de falsos profetas não somente existiu no antigo Israel, como no começo da igreja primitiva, como pode acontecer em qualquer momento, principalmente agora, quando nós vivemos momentos de crise, momentos de distanciamento, momento em que os pastores têm dificuldade de se aproximar das ovelhas. E essa situação de falsos profetas, de cuidado, ela é recorrente na Escritura e em diversos autores. Eu gostaria que vocês abrissem comigo primeiro em Efésios, capítulo 4, versículo 14. Paulo chama atenção para a igreja, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Meninos com o sentido de imaturidade. Inconstantes porque muda toda hora de opinião. Levados em roda por todo o vento de doutrina, de ensino, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, o que querem tirar proveito, quer seja poder, quer seja dinheiro. Então essa preocupação de Pedro não é exclusiva dele. Paulo também demonstra essa preocupação. E a preocupação de alerta dos falsos profetas, ela se traduz com duas soluções que a gente já viu. No capítulo 1, ele fala, da segunda epístola, que o cristão tem que ter maturidade, tem que ter fé, tem que ter dependência de Deus, tem que buscar a Escritura. E um outro aspecto que ele fala, que no momento de desespero, nós devemos ter esperança na segunda vinda de Jesus. Porque, diferente das outras pessoas que têm medo, que passam por dificuldades, nós temos esperança. Esperança no Messias. Esperança que Jesus Cristo vai restaurar a perfeição, a unidade plena com Deus. Infelizmente, a Escritura, como ela é simples e complexa ao mesmo tempo, ela é sujeita a distorções. Ela é sujeita a afirmações falsas que levam a engano. Pedro também chama a atenção disso, e ele fala que Paulo escreve coisas difíceis que são muitas vezes utilizadas para engano por pessoas maldosas e maliciosas. Eu gostaria que a gente ficasse agora 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Vamos lá comigo. Porque existem distorções. E Pedro, que está muito preocupado em chamar a atenção sobre pessoas que levam à distorção, tem um texto que muitas vezes leva à distorção. 2 Pedro 2,20 diz assim: Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas. O quê? Corrupções do mundo. E vencidos. Derrota. Tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Ele está falando que aquele que é derrotado, que é enganado, se torna numa situação pior do que estava antes. Porque melhor lhes fora não conhecer
conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Ele está dizendo, literalmente, pessoas que são apresentadas ao Evangelho, que começam a conhecer a ética e a moral de Deus, que começam a se aproximar da verdade de Deus, e quando são enganados, eles voltam num estágio muito pior de libertinagem, de agressão a Deus, de desconsideração à verdade maravilhosa de Deus. Alguns aproveitadores de plantão, ou falsos profetas, trabalham muito com a ideia de que a salvação é perdida. E muitas vezes se baseiam nesse texto, e textos paralelos, parecidos. E eles argumentam que a salvação precisa ser restaurada periodicamente. Então não é incomum você ver algumas igrejas em que o ministro, o pastor, chama toda a igreja para ir lá. Quem quer ser salvo? Você fala, mas esse daí já não foi salvo? Esse daí já não foi liberto do pecado? Salvação é única. Salvação não é perdida. Salvação é um dos pontos básicos do cristianismo, mas que falsos profetas deturpam para dinheiro e para poder. Essa é a característica do falso profeta. Eu gostaria de trabalhar um pouco para reforçar a ideia de que salvação não é perdida, que a salvação é ato exclusivo de Deus e que nós não podemos perder algo que nós não somos responsáveis por ele. O grande ponto inicial é que a maioria das pessoas nem sabe o que é salvação. Sabe depois que está na igreja, sabe que foi explicado. Do ponto de vista da própria Escritura, salvação é um termo amplo. Salvação significa ser liberto de tudo e qualquer coisa. Ser liberto de uma dívida, ser liberto de um problema, ser liberto de uma doença, ser liberto do desemprego, ser liberto da fome, ser liberto do medo. Tudo isso é salvação. Mas a salvação plena, absoluta, é a libertação do pecado. É a proximidade que você passa a ter com Deus. É a restauração do homem com Deus. É a vida eterna com Deus. É o homem reconhecer que ele é pecador, que ele precisa de Deus na sua vida, que ele reconhece Jesus Cristo como Senhor, reconhece Jesus Cristo como aquele que morreu na cruz, e mais do que isso, ressuscitou. E mais do que isso, que vai voltar e vai nos levar junto para a eternidade. Salmo 25:5. Tente ler comigo. Guia-me na verdade. A verdade somente Deus tem. O homem não tem a verdade plena. Ensina-me. Nós precisamos do ensino de Deus. Pois tu é o Deus da minha salvação. Plena e total. Salvação para tudo. Mas principalmente para a vida eterna, para a esperança da glória. Por ti estou esperando todo dia. Nós esperamos a segunda vinda de Jesus. Essa é a chave da mensagem de 2 Pedro. Para não ser enganado por falsos profetas que têm soluções maravilhosas, nós esperamos que Jesus volte. A salvação, muitos já ouviram falar isso, é graça e não é merecida e não é perdida. Efésios 2, versículo 8 a 10, Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura ou criação sua, criados em Jesus Cristo para boas obras,
ação. O verdadeiro cristão tem ação, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos transformou em cidadãos do reino dos céus. Nós temos uma nacionalidade. Nós temos uma nacionalidade no reino dos céus. Nacionalidade não é perdida. Nacionalidade é algo que é dada no momento do nascimento. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, nós temos a nacionalidade do reino dos céus. E nesse sentido, é algo que não é perdido. Não precisa ficar se preocupando. Perdi a salvação no trem. Perdeu nada. Salvação é algo de Deus. É dado exclusivamente por Deus. Mateus capítulo 7, versículo 14 a 23. A gente já falou sobre os falsos profetas. Os falsos profetas que se apresentam como lobo devoradores, que exercem dons muitas vezes que chamam a atenção, dons de maravilhas, dons de milagres, dons de expulsão de demônios, só que essas pessoas, Jesus declara literalmente: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por mais que essas pessoas façam, por mais que essas pessoas executem obras, elas não são obras de Deus. Elas não receberam o certificado de Deus. Elas não são cidadãs do reino. Então elas não têm que perder algo que elas não têm. É uma coisa bem diferente. Uma outra passagem de Jesus que esclarece essa situação da perenidade da salvação. E que existem pessoas que começam a escutar o Evangelho. Pessoas que começam a ouvir o Evangelho, mas não têm uma transformação autêntica, não aceitam Jesus Cristo como Ele é, acrescentam coisas a mais, omitem coisas. A gente vê na parábola do semeador, que está em Mateus, capítulo 13, do versículo 3 ao versículo 5. Nós estamos dando textos, mensagens e passagens que falam que a salvação é definitiva, não é perdida, e que falar que a salvação é perdida é uma heresia, é um ensino falso. Mateus capítulo 13, versículo 3, fala assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, histórias potencialmente reais, ilustrativas, dizendo, isso é uma retórica, falar e dizer, está dizendo que isso é um fato ocorrido. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Que semente que é essa? A semente da salvação. Ele está jogando a boa palavra da salvação. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. E outra entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra e deu fruto, 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Essa parábola posteriormente é explicada por Jesus e diz que a semente somente que prospera é aquela que dá fruto. O salvo é aquele que dá fruto. Os demais, ou são as riquezas que desviam, ou o inimigo, ou a dúvida da fé,
E essas pessoas nunca são salvas, porque elas não depositam a confiança verdadeira e autêntica em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Não é porque ouviu a palavra de Deus, não é porque levantou a mão no momento de emoção que essa pessoa é salva. Essa pessoa que é salva, ela tem um comprometimento real, autêntico com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nas nossas igrejas, a gente tem a prática de, quando alguém faz a salvação, um gesto de salvação, faz uma manifestação de salvação, a gente faz um curso de doutrinas básicas. Esse curso de doutrina básica, a gente faz para conhecer a pessoa, para perguntar à pessoa, você tem certeza mesmo? Por que você está dando um passo para falar que aceita Jesus como Senhor e Salvador? E muitas vezes a gente tem respostas estranhas. Não, porque todo mundo fez. Não, porque o meu amigo fez. Não, porque eu acho legal. Não, porque a turma daqui é boa. Essas pessoas não são salvas. Essas pessoas precisam realmente abrir todo o seu entendimento, depositar toda a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A parábola dos solos, a parábola do semeador, mostra que aquele que realmente é salvo é aquele que dá frutos, frutos de arrependimento, consistência entre o que fala e o que faz. Salvação é definitiva. Salvação não é algo que se perde, não é algo que você esquece. João, o apóstolo do amor, o evangelista, capítulo 10, versículo 27 a 29, fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus está dizendo que aqueles que verdadeiramente são ovelhas, que não são bodes, que não são qualquer coisa que está por aí, mas são ovelhas. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. E ele as conhece. E elas seguem. Olha a progressão. Ouvem a voz de Jesus, ele reconhece e elas seguem, são seguidoras. E como retribuição, Jesus lhe dá salvação. E que aqui ele está falando de vida eterna. Mateus 13, João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. É Jesus que dá, não é você que tem qualquer mérito. E nunca hão de perecer. Salvação não é perdida, e ninguém as arrebatará da minha mão. O diabo tira a salvação? Não. Algum governante tira a salvação? Não. Jesus garante que ninguém as arrebatará da sua mão. E ele continua, João 10, 29. Meu Pai mas deu. Deus deu essas pessoas. Deus nos deu. Deus me deu para Jesus Cristo. É maior do que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Salvação não é perdida. O diabo não anula sua salvação. Nenhuma maldição vai tirar a sua salvação. O próprio Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz que mediante a fé
estáis guardados na virtude, no dom de Deus para salvação. Nós somos guardados para salvação. Nós temos uma esperança que os outros não têm. Hoje a gente só vê na mídia medo. As pessoas têm medo de sair de casa. As pessoas têm medo de sair no portão por causa do mal invisível do vírus chinês. Que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para salvação. 1 Pedro 1,5. Já prestes para se revelar no último tempo. Eu não sei se agora é o último tempo, ninguém sabe. Só Deus sabe essas coisas, mas nós temos certeza que nós somos guardados mediante a fé, mediante o dom de Deus para a vida eterna, para a salvação. Efésios 1,3 tem um clamor de Paulo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós já estamos projetados para locais celestiais. Nós já estamos lá. Nós já estamos garantidos. Você já tem o seu bilhete para o céu e ninguém vai te tirar. E o nosso bilhete não é fajuto, não é falsificado, não é paraguaio. Ele é assinado por Deus. Ele é assinado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, versículos 6 a 10, fala assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O verdadeiro cristão, ele tem a salvação, mas ao mesmo tempo ele é consistente, ele é ágil, ele não é falso, ele não anda nos caminhos do diabo. Mas se andarmos na luz, 1 João, capítulo 1, do versículo 6 ao 10, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Agora, nessa época que estamos, uma das coisas que está sendo destruída é a comunhão. Nós temos tentado falar pela internet, falar por telefone, mensagens gravadas, mas isso quebra a comunhão. Então é uma situação em que a igreja está sofrendo. Manter comunhão nessa época é muito difícil, mas nós temos que tentar manter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é de um pecado, mas é de todo o pecado. Mesmo que a gente peque, porque a tendência natural nossa é de pecado, Deus nos abençoa, Deus nos protege, porque nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo se comporta como um advogado que fica 24 horas por dia cancelando todas as bobagens que a gente faz, todas as armadilhas que a gente cai. Essa é a função de Jesus Cristo, nosso Salvador. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. O verdadeiro cristão não perde a salvação. O verdadeiro cristão, ele peca, mas ele não vive no pecado. Ele peca e se arrepende. Ele peca e o Espírito Santo mostra o que ele está fazendo errado.
ele peca e nós temos um advogado perante o Pai que vai conseguindo nosso perdão dia a dia. Deus nos promete a vida eterna. Em tempos de desespero, em tempos em que só fala de morte, nós temos a esperança. Deus garante que nós somos protegidos em dois aspectos. Primeiro, nós temos uma proteção especial contra essa epidemia que está aí. Mas se porventura algum de nós vir a falecer pela epidemia, saibamos que nós temos a esperança da vida eterna. Na próxima mensagem, nós vamos concluir com o terceiro capítulo da segunda epístola de Pedro, que ele vai reforçar a segunda vinda de Jesus. Estejam firmes em Deus, depositem toda a sua fé e dependência. Teremos tempos muito difíceis em que a dependência do Senhor vai ser essencial e o nosso testemunho da nossa esperança vai ser um diferencial. Orem pelos que estão presos, orem pelos que estão passando necessidade, telefonem para os irmãos, inclusive usem o WhatsApp, porque é bom ver a figura de alguém, é bom sentir o amor nesse tempo de reclusão. Graça e paz e vitória em Jesus. Amém.